vamos lá, vamos pro assunto nacional agora. O deputado federal Uberatan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, ele criticou ontem as declarações do presidente Lula, que está em viagem oficial na Argentina e no Uruguai. Ele falou principalmente sobre a fala de Lula no Uruguai, citando aí o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e defendeu a interrupção no mandato do atual presidente. Na visão do deputado, afirmar que a petista sofreu um golpe de Estado atenta contra legislativo e judiciário. Eu vou abrir aspas aqui para o deputado Uberatan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Abro aspas aqui. Ao afirmar em discurso oficial e público que o impeachment de Dilma foi um golpe de Estado, Lula atenta contra os poderes e contra a Constituição Federal, situação que por si só impõe a abertura de impeachment pela flagrante prática de crime de responsabilidade. Fecho aspas aqui, e nós vamos direto para o que disse o Lula lá no Rio Grande do Sul sobre essa questão do golpe no mandato de Dilma Rousseff. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. Brasil já não tinha mais hambre, não padecia hambre quando deixei a presidência. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. E hoje temos 33 milhões de pessoas que padecem. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país, isso significa que casi todo lo que hicimos en términos beneficiosos sociales para nuestro país, em 13 anos de governo, durante 13 años de gobierno, foi destruído em 6 anos. se destruyó en 6 años. Ou melhor, em 7 anos. A lo mejor 7 años. Do golpista Michel Temer. 3 del golpista Michel Temer. E 4 do governo Bolsonaro. 4 del gobierno Bolsonaro. Vamos seguir, porque é o seguinte, o Michel Temer já rapidamente se manifestou no Twitter, e aqui eu vou abrir aspas para Michel Temer. Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Ao contrário do que ele disse ontem em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. E sobre ele ter dito que destruía as iniciativas petistas em apenas 2 anos e meio de governo, é verdade. Destruiu um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8%, inflação de 2 dígitos para 2,75%, juros de 14,25% para 6,5%, queda do desemprego ao longo do tempo de 13% para 8%, graças à reforma trabalhista, recuperação da Petrobras e demais estatais. Graças à lei das estatais, destruir a Bolsa de Valores, que cresceu 45 mil pontos para 85 mil pontos. Essa é uma parte da fala de Michel Temer. Você que está assim, Kim Rafael, olhando aflito para mim, já pergunto para você rapidamente. Quando a gente não pode citar algo que foi historicamente contra o presidente Lula, com relação a todos aqueles processos que foram anulados, é bom que isso fique claro, a gente também não pode falar que foi golpe de Estado na Dilma Rousseff, já que seguimos todos os ritos legais. Isso é óbvio, quando você aplica pesos e medidas iguais, tudo tem que ser sepultado. Mas quando se trata do PT, né, essa quadrilha aí, que nem deveria ser chamada de partido, até por conta do rombo, escândalos que o nosso Brasil vem vivendo e viveu, é mais do que justo dizer que é só narrativas em cima de narrativas. Agora, pensando bem e analisando essas conversaiadas aí, fora do nosso país, né, o presidente dando essas entrevistas aí, a lógica é o seguinte: se o Temer é golpista, automaticamente a ministra Alexandre de Moraes também é parte desse golpe. Então, automaticamente todas as decisões dele não deveriam ser validadas, já que o golpista é o Michel Temer e por 3 anos conduziu a República e indicou o ministro Alexandre de Moraes. Então toda essa lógica não faz sentido o que ele fala. É claro que ali ele acha que ele está vendendo peixe, né? Está vendendo peixe. O Brasil teve aquela questão do presidente da Argentina pedindo desculpas, né? O Brasil ficar distante da Argentina, e isso só cada vez mais conclui a tese de que nosso Brasil vai, infelizmente, e
né, por água abaixo, porque se continuar esse presidente mentiroso, assim como outros ministros que ele colocou, 120 milhões, né, Marina Silva, eu vou continuar falando aqui, né, pessoas morrendo, passando fome, agora 33 milhões, agora não sei qual que é o número exato, será que eu vou ter que fazer a média dos 120 milhões com 33 milhões, aí caiu uma média? Não sei. Realmente, nós temos alguém muito mentiroso e infelizmente vai descarranhado. Infelizmente, tá aí, né, o que nós temos para presidente da República. Ô, Rigon, é com você agora. Os pesos e medidas não têm que ser colocados iguais? Não, eu entendo o seguinte, eu não concordo com o que o Lula falou, mesmo porque a gente tem que olhar para frente nessa parte, mas os dois falaram verdades. Só que esse não é o momento. O país tem que sair do buraco que o Bolsonaro cavou e deixou ele. Então tem que unir forças. Tanto que o Lula e o Michel Temer estiveram juntos esse ano, tiraram fotos juntos. A filha do Temer votou no Lula, né? Então, não disse que votou, né? A gente não estava com ela. E esse deputado que você falou que eu nunca ouvi falar na vida. E o partido dele, chama-se PL, pediu a cassação do maningaense Sérgio Moro por Caixa 2. Quando ele era juiz, ele falava que Caixa 2 era sem vergonha. Mas, tudo bem, vamos lá. Ô Neto, levantar questões que, vou colocar entre aspas aqui, foram todas dentro do rito, que é a questão do impeachment. E se a gente fazer o emparelhamento das questões do tudo o que aconteceu na história com o presidente Lula e já colocamos tudo dentro do rito, anulamos todas aquelas condenações, não fica errado falar? Não é aqui um tipo de fake news dizer que foi um golpe? Não tem essa relação? Paulo, Bezerra da Silva já disse, abre aspas, para tirar meu Brasil dessa baderna, só quando o morcego do sangue e o saci cruzar as pernas. Fecho aspas para dizer a questão da incoerência que a gente vive na política do nosso país. E é uma realidade, Paulo, que o próprio sistema nos coloca, né? Quando o atual presidente Lula, ele diz que o Temer cometeu um golpe, como se houvesse um golpe no impeachment da Dilma, ele está indo contra a nossa Constituição, está indo contra a nossa Carta Magna, está dizendo inverdades em relação ao processo que se incorreu sobre aquele período e, ao mesmo tempo, coloca algo muito perigoso na nossa democracia. Coloca como se a nossa democracia não fosse sólida e consistente. Quem defende o processo eleitoral, quem defende a Constituição, não questiona os ritos processuais feitos dentro da lei, com a aprovação dos nossos deputados, com a aprovação dos nossos senadores e que se seguiu com a maior lisura possível, né? Então acho que isso é importante a gente dizer. Mas esse discurso do Lula, ele é um discurso que vai totalmente contra o que ele disse na posse, o que ele disse após assumir a presidência. Ele disse que governaria para todos, que ia dialogar com todo mundo, e o que a gente vê nas declarações dele são discursos relacionários e reacionários de choque, colocando aí a ideologia petista cada vez mais forte, dizendo, governando só pro nicho dele. Eu acho que a questão de pacificar o Brasil, ela não começa por aí. É preciso conversar, ter diálogo e não, em outros países, vender uma realidade que não existe. Nós sabemos que os números da fome, tanto divulgado pelo Lula e pela Marina Silva, não condizem com a realidade. Nós sabemos que essa realidade no Brasil é uma realidade de 30 anos atrás e que vem sendo combatida há bastante tempo. Agora, os desafios que nós teremos é para manter renda na mão das pessoas. A bolsa caindo, o aumento na gasolina, 7% aí que foi anunciado já essa semana, o poder de compra da população diminuindo. Nós não estamos fazendo a nossa lição de casa e vamos emprestar dinheiro para fora. Nós temos metrôs de primeiro mundo, o Porto de Cuba não tem um porto no Brasil que nós emprestamos em dólar tão bom quanto o Porto de Cuba. Nós temos hidrelétricas na Nicarágua, nós temos hidrelétricas em outros países aí que têm regimes totalitários, financiados pelo Brasil. Nós não podemos mais financiar outros países enquanto a nossa casa está descoberta. Ninguém coloca telhado na casa dos outros e dorme no meio da chuva. Então isso a gente tem que refletir e refletir em relação aos nossos gestores. Eu acho que essa é a visão maior e o presidente precisa realmente fazer algo importante, é governar. E quando se governa pelas pessoas, não fica se fazendo esse discurso
com todo respeito, mequetrefe, colocando o nosso país como se fosse um coitado, apontando um coitadismo. Nós temos um governo forte, 200 milhões de dólares em reserva, só que esse dinheiro, meus amigos, está sendo levado para fora e nós, infelizmente, pagaremos o preço, porque daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso novamente, voltando ao nosso passado e reescrevendo essa história no futuro. Hein, não, depois você informa o Neto que quem aumentou a gasolina foi o presidente da Petrobras, indicado, nomeado pelo Bolsonaro. Ah, claro, o Bolsonaro o presidente da Petrobras, nomeado pelo Lula. Nós estamos no governo novo. Não, aquele que dá a impressão que foi o Lula que aumentou. Nós temos que cobrar um novo governo. Avisa ele, que ele não sabe. Quais as medidas que o Lula... Quais as medidas? Aí daqui um ano o governo não vai bem, a culpa é do antigo presidente. Vamos falar da de agora. Ô, Fernando Tupan, esse discurso de eles contra nós, que é o que o Lula está implementando, me parece, sabe? Não é uma coisa que já está um pouco tacanha para o que a gente precisa no Brasil? Claro que tá, Paulo Caetano. Você mexeu no vespeiro. Está totalmente fora de tom o discurso do Lula. Isso mostra o quê? O que o Partido dos Trabalhadores quer fazer o Brasil? Quer fazer nós contra eles. É isso que está acontecendo. Agora, veja só, Paulo Caetano. Se você for levar a ferro a fogo, como levaram com o Fernando Francischini, deputado estadual, o Lula tem que ser caçado, porque ele está provocando, soltando mentiras, fake news. Não teve golpe nenhum contra Dilma. Se teve golpe contra Dilma, teve golpe contra o Bolsonaro. E o Lula foi um deles, que vivia xingando a Gleisi Hoffmann, falando que ele era genocida, tudo, o que isso não é verdade. Então, o Lula tinha que ser caçado pelo STF, porque ele merece, porque está espalhando fake news, ele está mentindo para a população, a narrativa dele está totalmente errada. O Lula precisa perder o mandato dele, como perdeu o Fernando Francischini. Ponto final. Não pode existir dois pesos e duas medidas. Um fala uma coisa, não é caçado. O outro fala outra, é caçado. Peraí, nós estamos num Brasil. E que Brasil é esse? O Brasil não é o Brasil da esquerda. O Lula está no mundo da lua, falando besteira, falando que a economia da Argentina vai muito bem. Pelo amor de Deus, a inflação ano passado, em 2022, Paulo Caetano, chegou a 95% no Países Hermanos. E nós, brasileiros, vamos ficar com essa conta? Acho que não. O Lula está dando o passo o seguinte, Paulo Caetano, e o Rigon vai ficar muito louco com o que eu vou falar. Ele está abrindo caminho para a direita voltar para o poder. Eu não sei se com o Bolsonaro, mas 2026 o Lula não vai passar. Eu vou com o Aguinaldo Vieira agora, sobre as falas do Lula, o rebate de Michel Temer e os desdobramentos disso, Aguinaldo, num momento que a gente precisa de pacificação. Exatamente, como já foi dito pela maioria aqui, né, o Lula foi deselegante em um evento internacional, né, institucional, fora do país, comentar de política que já foi passada, né, e o Neto disse isso também, ele, na sua posse, disse que, né, seria o presidente de todos os brasileiros, precisamos acabar com essa divisão que aqui estava, e volta a contestar ainda uma coisa pacificada, que foi realmente o impeachment da Dilma. O processo foi legal, né? Claro, isso teve a participação do Temer, desde que ele assumisse, ele tinha um interesse nisso, né? Mas o processo de impeachment foi legal. Nos moldes do Brasil, eu acredito até que pedalada fiscal seria pouco para um impeachment. Porém, foi de forma correta. Isso é ilegal e foi votado e tranquilamente. E a Dilma ainda se dê por satisfeita porque os seus direitos não foram cassados políticos, né? Então, realmente, o presidente precisa parar e começar a governar, porque todo mundo espera isso dele. Ô Pamela, a despeito do que a gente pensa sobre, ou que você pensa, ou que qualquer um pense, sobre o andamento do governo, em tese, só em tese, o momento é para um tipo de discurso diferente. Mas quando o Lula vem com esse discurso, me parece que o Michel Temer tem um pouco de razão, que o palanque ainda não saiu muito da cabeça do atual presidente, ou não?
Paulo, é uma realidade, né? Ele continua fazendo discursos aí aflorados, né? Parece que está em campanha, mas a gente não pode ignorar que o Lula não é bobo, né? Será que ele não está fazendo isso aí para fazer uma cortina de fumaça, né? Para coisas mais importantes? Porque, veja bem, ele prometeu o reajuste do salário mínimo e até agora nada, né? Ele disse que ia incluir o pobre no orçamento, realmente incluiu, mas para pagar impostos de renda. E a picanha, por enquanto, só chegou para Cláudia Raia. Então, talvez ele solta essa daí porque o Temer é golpista, tal, para as pessoas desviarem a atenção e ficarem, olha, não foi golpe e tudo mais. E enquanto o povo fica nessa discussão, né, eles vão passando ali outras coisas despercebidas e muito mais importantes, né, como, por exemplo, os empréstimos, né? Ele está vendendo o Brasil no exterior e da pior maneira, né? Não para as pessoas investirem aqui, mas para a gente ficar investindo no exterior, né? Em gasoduto na Argentina que a gente não tem. Então, é isso que é o importante, é isso que a gente deveria estar discutindo. Agora, eu gostaria de saber o que o Alexandre de Moraes vai fazer com Lula, né? Afinal de contas, se ele está dizendo que a votação do impeachment, né, que inclusive foi presidida pelo STF, não foi legítima, foi um golpe, né? Por que ele pode dizer que foi golpe, não foi legítima? Lewandowski irregular. Inclusive colocando órgãos oficiais do governo para constar em documentos esse período como golpe, isso que me preocupa, porque daqui a pouco tá nos livrinhos das crianças na escola, afinal de contas eles estão colocando em documentos oficiais, né? Então ele pode, e as pessoas não podem dizer que a eleição de 2022 foi estranha por esse ou aquele motivo. Então, aí tá de novo 2 pesos e 2 medidas e a vista grossa que se faz para as coisas que o Lula faz. Mas não pode passar despercebido realmente, acho que tem que ser tomada uma atitude. Afinal de contas, ele tá dizendo que o STF e o Poder Legislativo é golpista. Quem não é golpista é quem invadiu o Brasil e destruiu a Praça dos Poderes. Isso não é crime. O golpismo maior foi de Lewandowski, que rasgou a Constituição enquanto presidiu o impeachment. Parabéns ao nosso amigo Luiz Neto. Foi ele é porque ele reconheceu que o Lula prometeu... Ministro Lewandowski, sabe por quê? Ele fez 2 votações completamente irregulares. Exatamente. Ilegais. A primeira, obviamente, separando, né, da Dilma, tirando os poderes políticos dela ou não, e outra, realmente, impeachment ela. Por que é ilegal? Porque não tem previsão legal na lei de responsabilidade, muito menos na Constituição. Só existe o processo de impeachment. Foi impeachmentado? Foi impeachmentado? Foi. Não. Tem que perder os direitos políticos. Ele realmente rasgou isso aqui. Fez 2 votações para impeachment e perdeu os direitos políticos. Tanto é que ela foi depois candidata. Depois ela foi candidata a Senado de Minas Gerais e perdeu pro Pacheco. Para dar tchau. Para dar tchau para você, Rigon. Quer dar tchau? Deixa eu parabenizar o da bancada, o Luiz Neto, que reconheceu, não só ele, que o Lula prometeu pacificar. Então isso é um reconhecimento que o país vivia uma guerra. Prometeu muita coisa. Concordo com vocês, nessa parte prometeu muita coisa. Para dar tchau para você, o Fernando Tupan fez uma provocação enquanto o senhor estava num papo aleatório, dizendo o seguinte, que quem está abrindo o caminho para a direita voltar é o Lula com essas... Eu ia falar a palavra que o Fernando falou, mas eu não vou falar. Tá. O Fernando, o que eu posso fazer é repetir o que eu li ali no... Não. Serão 8 anos de choradeira. É só isso, ó. O Lula falou que nos candidatos... E olha que não chegamos ao final do primeiro mês. Tchau, Rigon. Tchau. Até amanhã, que é sexta. Tchau, Pamela Bussolini. Um abraço pra Daiane Barbosa. Desculpa, hoje eu tô falando demais. Um abraço pra